consigo me ver no espelhinho do Fusca aqui, ó. Olha lá. Cara, sabe o que eu tô pensando dessa vez? Ontem aconteceu um negócio muito louco com o João, do Ignore Não Existe Mais. Eu primeiro conheci o Dudes antes do João. Aí depois que eu conheci o João, eu parei de assistir o Dudes porque não fazia sentido pra mim, eu não gostava muito do conteúdo dele. Eu não me identificava com o conteúdo do Dudes, eu me identifiquei mais com o conteúdo do João. E aí ontem o Dudes chamou o João pra fazer um collab, aproveitando o fato de que o João tava num rolo com uma menina lá que era VTuber, que eu não sabia nem que existia isso. Aí eles fizeram um vídeo juntos. No primeiro momento do vídeo, assim, que eu comecei a assistir o vídeo, eu nem tinha lido o título. Na verdade, eu só percebi depois o que estava acontecendo naquele vídeo. Aí quando eu percebi quais eram as categorias, eu já achei estranho, assim. Era muito exagerada as palavras que estavam lá. Eu tô fazendo esse vídeo porque isso acontece com o homem no geral, na vida, no total, assim. Porque, por exemplo, quando eu vou pro cabeleireiro, vou cortar meu cabelo. Aí os caras, eles começam a falar merda, falar de mulher, falar, sabe, tipo, homem mesmo, babaca, assim. Eu não vou generalizar, porque eu odeio quando fazem isso comigo. Quando falam, tipo assim, homem é tudo assim. Não, mano, nossa, me dá um ódio isso. Aí quando eu vou pro cabeleireiro, os caras tão falando umas merda lá. E como você tá naquele ambiente, e aí você não quer gerar um conflito, você não quer gerar uma discussão, você não quer gerar uma zoação à toa, o cara tá falando umas merda lá, e aí ele quer que você confirme, ele quer que você afirme as merda que ele tá falando. E aí você faz assim, tá ligado? Tipo, você só vai afirmando, só vai deixando o cara falar e você não aprofunda no assunto, mas você também não nega. Não, me fala se eu sou maluco, se eu realmente sou estranho, ou se isso aconteceu com mais pessoas. Porque comigo, cara, foram muitas vezes, cara. É muito cansativo você tá numa situação com outros homens e com outras pessoas, e aí elas começam a falar umas merda, começam a falar umas asneiras, umas coisas que você não concorda. E é lógico, se você não concorda, eu nunca fui de tipo, não concordo, e aí eu fingia que eu concordava na situação. Não, eu não concordava, e aí o que eu fazia? Eu ignorava, ou então eu mudava de assunto, ou eu às vezes até negava, mas de leve assim, sem deixar que o assunto fluísse, sabe? Tipo, eu não falo essas palavras, entende? Já aconteceu isso, de eu falar assim, mano, eu não gosto de chamar de mulher de gostosa, mano. Eu não gosto de falar isso, velho. E aí, nessas situações, é complicado de você falar essas coisas, porque quando você fala isso, aí a pessoa vai ficar tipo, então você não... que você não gosta de mulher, então. Meu, pelo amor de Deus, cara, é muito triste essas situações, viu? E acontece muitas e muitas vezes, cara. Porque você fica num conflito ali. Será que eu nego agora? Cara, eu não gosto de falar disso. Só que se eu falar, cara, eu não quero falar disso, o que será que vai acontecer? Qual será o conflito que vai gerar? Qual será que vai ser a discussão que vai acontecer? Será que esse cara vai começar a me zoar e eu vou ter que ficar ouvindo esse cara me zoar pelas próximas meia hora, pelas próximas 2 horas? Será que se eu falar isso daqui agora, esse cara vai querer falar pra todo mundo que eu não gosto de falar de mulher, então por isso eu sou... Você entendeu? É complicado, mano. Esse é o ponto principal. Eu não tô nem aí pra situação que aconteceu com o João, nem que aconteceu com o Dudes, nem nada. Eu quero dizer sobre as situações em que a gente se encontra nesse sentido de que eu tô sendo pressionado sobre certa situação, sobre certo ambiente, a dizer coisas que eu não concordo, a dizer coisas que eu acho repugnante. E aí, pelo fato de eu ser um homem, pelo fato de eu ter que me encaixar naquilo ali, ou pelo fato de eu estar querendo evitar um conflito, evitar uma discussão, evitar uma zoação comigo, eu vou afirmar, vou falar igual, só que aí eu vou acabar sendo babaca igual eles. Então a lição que eu tirei dessa situação foi, eu não vou me encaixar nessas coisas, cara. Eu não vou fazer as mesmas coisas, não vou falar as mesmas coisas, nem que seja afirmando pra evitar conflito. Não, eu vou me impor, eu vou ter o meu caráter, eu vou ser eu mesmo e vou falar assim, não gosto de falar sobre isso, eu não gosto de falar essas palavras. E se a pessoa me perguntar o porquê, ou falar que eu sou tal coisa porque eu não gosto de falar essas coisas, eu vou falar na cara dele o que eu estiver pensando, mano. E é assim que tem que ser. Porque se a gente deixar os outros levar a gente vai se transformar numa pessoa que a gente não é e vai acabar se arrependendo no futuro por ter seguido as linhas de outras pessoas, E é tipo, completamente idiotice isso. Por quê?
eu vou deixar de me impor a minha opinião, que claramente está certa, porque eu não quero ser desrespeitoso com outro ser humano, que é aquela mulher da situação, em que o cara tá meio que assediando ela, mesmo que ela não esteja na situação, tá? O cara tá assediando ela e aí eu vou afirmar aquilo que ele tá falando só pra eu evitar conflito pra mim? Não tô nem aí, mano. Eu vou falar, mano, não quero que você fale desse jeito. Pelo menos, se eu sei que o cara não vai parar de falar essas merda. Então eu quero, pelo menos comigo, enquanto você estiver comigo, não fala essas coisas. Eu não tô nem aí. Eu não vou afirmar o que você disse. E se ele quiser falar, que fale também. Só que eu não vou afirmar, cara. Eu não vou seguir esse padrão e seguir essas merdas que acontecem, porque aí vai cada vez mais aumentar aquele estereótipo que eu sempre fico puto quando as pessoas generalizam porque todo homem é dessa forma. Então, ao invés de eu, mesmo que sendo pouco, porque eu não afirmava, eu não puxava assunto nem nada, mas eu não negava também. Então, mesmo que sendo pouco, eu não vou fazer, eu não vou afirmar, eu não vou deixar rodar o assunto. Se o cara falar alguma merda perto de mim, se alguém vier me questionar, tipo assim, ah, aquela mulher ali né? Eu vou falar assim, não, mano, eu não gosto de falar essas coisas não. Por favor, não fala mais ou alguma coisa assim. Eu vou na situação, eu não vou deixar mais acontecer, não vou mais seguir a onda, porque foi essa lição que eu tirei dessa situação que aconteceu com o João. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Porque a vida tem que ser assim. Se você não tá mudando, você tá escolhendo. Já ouviram essa frase? Essa frase é muito boa. Eu escutei ela, não foi pela primeira vez, mas eu percebi e comecei a refletir sobre ela ontem. Se você não escolhe... Não, como é que é? Se você não muda, você escolhe. O que significa isso? Nessa situação, por exemplo, se isso aconteceu várias vezes comigo, todas essas vezes que eu considerei um problema, não era um problema, era uma oportunidade de eu me impor e de eu mudar essa situação, de eu mudar esse acontecimento. Porque se tem uma pessoa da minha família que faz muito isso, se eu tivesse falado a 10ª vez que aconteceu, porque foi muito mais que 10 vezes, que a 10ª vez que aconteceu isso, dessa situação de que um homem queria que eu reforçasse um pensamento meio babaca, se eu tivesse dito assim, ó, não gosto desse tipo de pensamento, porque eu tenho essa opinião desde muito, muito tempo atrás, mano. Desde muito tempo atrás. Se eu tivesse imposto esse meu pensamento, eu já seria uma pessoa muito mais evoluída, muito mais autêntica e muito mais teria muito mais caráter meu próprio, entende? Porque se eu tivesse dito lá na 10ª vez, não teria acontecido outras 1000 vezes aquela mesma situação, porque eu teria me imposto ali e dali pra frente a pessoa ou não faria mais ou evitaria muito mais fazer aquelas coisas e falar aquelas merdas, entendeu? Então, a partir de agora é isso. Se você não muda, você escolhe. Então, se eu não mudo essa situação, é porque eu estou escolhendo continuar e reforçar esse estereótipo e esses problemas. Então, a partir de agora, eu vou mudar para que eu não esteja escolhendo essa situação, entendeu? Eu não tô querendo dizer que o Dudes é babaca, tá? É porque ali naquela situação, você sendo o criador de conteúdo que nem eles são, você tem que chamar a atenção, você tem que falar umas merdas, você tem que dar um clickbait. E aí ele quis fazer o clickbait, quis falar merda durante o vídeo inteiro, entendeu? Aí complica a situação também. E o João, ou ele aceitava o convite e tentava criar um conteúdo ali, tentava seguir na onda do que estava acontecendo e do que o Dudes falava, ou ele negava o convite e aí ficava meio estranho a amizade dos dois ali, que são dois criadores de conteúdo que podem um agregar pro outro. Então deu essa merda toda aí. E não é por mimimi, não. Porque nessa situação do João aí, eu até não entendi muito bem não, porque a pessoa se identifica como personagem e aí é outro patamar também. Mas realmente, eu acho que o erro do João não foi não entender que as pessoas eram atreladas ao personagem, não foi entender que aquilo é a personalidade da pessoa, aquilo ali, o personagem, ele tem um pouco das características da pessoa. Não, acho que não foi esse o erro dele. O erro dele foi ir na onda do outro, mesmo sabendo que ele não gostava de usar aquelas palavras, que ele não queria falar aquelas coisas, entende? Porque se a tier list fosse tipo assim, qual é o personagem aqui que é mais bonito? Você conhece esse personagem? Qual é o VTuber aqui que é o mais engraçado? Qual é o VTuber aqui que é o mais chato? Se fosse assim, mano, não ia dar problema nenhum. O problema é as palavras que estavam sendo usadas naquela situação. Por isso que tá todo mundo dizendo que foi nojento, que foi uma merda, entendeu? E é isso, cara.
Se eu gerei uma reflexão, porque eu... Nesse canal aqui eu acho que eu nem gostaria de estar fazendo vídeo dessa forma. Mas se eu gerei uma reflexão, como sempre, esse canal é uma conversa, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se você concorda ou não concorda, o que você acha, qualquer coisa deixa aí que eu quero saber. E é isso, mano. Seja feliz, forte e saudável. E sem mimimi também.